Mais um episódio aqui do programa do Paulinho. E claro, não vou me cansar de dizer para vocês. Qual é a melhor e maior loja country de Apucarana e região? É lógico, é a Texas Farm. E olha só, hein? Continua a campanha lá do moletom. Você leva o seu moletom velho, surrado, esbagaçado e ganha na hora 30% de desconto no modelo novo. Acompanhe as redes sociais, Texas Farm. Acompanhe nossas redes sociais, programa do Paulinho.canal 38 e Paulo Henrique Martins, que sou eu, esse que vos fala no dia de hoje mais uma vez. Martins com 2 N's no final, hein? Produtor, deixa aqui os nossos endereços para eles nos contatarem e localizarem lá nas redes sociais. E hoje, gente, seguindo aqui o meu plano de trazer pessoas ilustres da cidade de Apucarana. Hoje, com muito orgulho, com muita felicidade, eu trago um amigo, o qual tem o meu respeito, tem o meu apoio e vem cada dia mais tomando decisões, tomando algumas ponderações de maneira que eu coaduno, que eu concordo plenamente. Ele é um tio já, ele é 1 ano mais velho que eu, ele é de 1985, então eu vou chamar ele de tio aqui. É um cara sério, um cara competente e, claro, não menos importante, um cara honesto, que é o que importa acima de qualquer coisa, o caráter. Tô falando de quem? Tô falando dele. Vereador da cidade de Apucarana, foi professor e olha só, é um filho de Apucarana. Tô falando de quem? Moisés Tavares, um grande amigo. Meu irmão, obrigado por ter aceito, tá bom? Antes de mais nada, começa a sua fala se apresentando aí pro nosso público nessa câmera sua que eu te ensinei ali, ó. Direcionada para você. Vamos lá. Muito bom, que alegria, Paulinho, que satisfação, uma honra com certeza aqui estar nesses estúdios aqui participando do seu programa. Não é para qualquer um, né? A gente que tem uma amizade já de algum tempo, a gente que é comunga de alguns princípios, alguns valores fora dos bastidores, mas que bom que a gente tem a oportunidade de conversar também e fazer a mensagem chegar para algumas milhares de pessoas através do seu programa. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, vai ser um prazer com certeza trocar algumas ideias e conversar com várias pessoas aqui, com milhares de pessoas através do programa do Paulinho. Estou muito honrado, muito feliz e com certeza é uma alegria muito grande participar desse momento. Mas vamos lá, Moisés. Então assim, e a responsabilidade de um vereador? Porque muita gente fala assim, eu vou ser candidato a vereador para quê? Não é nada. Qual a importância de um vereador para uma cidade, independente se é 130 mil, se é 8 mil ou se é 1.000 habitantes? Ou se é 1 habitante? Ou se é 1 habitante. Bom, o poder quando foi criado, justamente pensando na polis atender as pessoas. Então, as 3 esferas, em nível nacional, estadual e federal, nós temos também os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, Nós sabemos que são 3 poderes que comandam e que fazem as coisas acontecerem numa cidade, no estado e num país. Nós percebemos que nos últimos tempos, talvez mais pessoas se interessaram em discutir política e participar da política por conta, de repente, de polarizações a nível nacional, da política nacional e tudo mais. E que bom, se foi por esse motivo, que despertou interesse em outras pessoas a estudar um pouco mais, entender mais política. Muito bom, independente. Para esses que estudaram. Para esses que estudaram. Para esses que estão fazendo do jeito certo. Do jeito certo. Não lendo o título de matéria, Exatamente, Mas deixa isso bem claro, E aprofunde. Isso. Mas se despertar minimamente o interesse, então, de começar a entender política, já é um bom caminho. Já é um bom caminho, lógico. Independentemente aqui se é de esquerda, se é de direita, se é centro, se você é mais, de repente, radical, ou se você é mais conservador, seja lá o que for, não é isso. O que importa é que realmente ter a intenção de estudar ou conhecer um pouco mais a política é muito bom, seja a nível nacional, estadual, mas nunca esquecendo que municipal, as coisas acontecem aqui. Justamente. Antes mesmo da gente discutir qualquer coisa no Congresso, um senador sabe que onde fica Apucarana, qual que é o seu nome, qual que é o seu bairro e tal, antes mesmo de um governador, um deputado estadual, as coisas acontecem aqui. Você sabe onde é que está o problema, um mato alto, você sabe onde está o buraco, você sabe quanto tempo você está numa fila esperando uma consulta, você sabe quanto tempo você precisa, de repente, de uma vaga, um CMEI numa escola, você sabe quando, de repente, você precisa de algum benefício para estabelecer a sua indústria, a sua empresa numa cidade. Você sabe quanto, de repente, você gostaria de não precisar ir para Londrina, Maringá, Curitiba, para um espaço de lazer, de cultura, porque você gostaria de ter praças aqui no município, que é o que faz uma cidade crescer e atrair pessoas. Então tem várias coisas que a gente precisa lembrar que as coisas acontecem aqui primeiro. Só que para as coisas acontecerem aqui primeiro, precisa ter pessoas que gostem da cidade, fazendo com que isso aconteça. E o papel do legislativo é representar a população, seja a nível municipal, estadual ou federal, nacional. A nível municipal, são os vereadores. Os vereadores são uma caixa de ressonância da população. Então, eleger 11 vereadores no município de Apucarana significa eleger 11 pessoas que vão falar por 130 mil pessoas, que têm demandas de todas as ordens, inclusive seja lá qual for a sua classe social.
Se você é pobre, se você é rico, se você é empresário, se é abastado, seja lá o que for, é óbvio que normalmente o poder público busca atender aqueles que mais precisam do poder público e talvez por não ter condições de acessar produtos e serviços, talvez pessoas em classe social mais abastadas têm condições, mas o poder público deve existir para todos. O vereador tem que ser vereador para todo mundo. No centro, nos bairros, na zona rural, seja lá onde for. Então pensar em criar legislações que facilite o acesso das pessoas com mais justiça social, com mais acessibilidade, pensando em reter talentos aqui, em gerar mais empregos, criar mais riqueza, é um papel de qualquer legislador representando qualquer classe social. Esse é o papel do legislativo. Pensar em leis que possam ser cumpridas e efetivamente acionadas aqui dentro do município e fiscalizar o poder executivo. Porque quando a gente fala assim, fiscalizar o executivo, é aquele que tem a chave do cofre. Existe dinheiro público? Não existe dinheiro público que é um dinheiro que é impresso na Casa da Moeda dizendo dinheiro público, esse é do prefeito, esse é do secretário. Não, o dinheiro público é dinheiro do povo, que só vira público depois que ele paga o imposto e vai pro caixa. É o meu dinheiro. É o meu, é o teu, seu, é exatamente de quem paga. É o do Fontana que está ali atrás. Exatamente. Então cada um que paga lá o ISS, que paga IPTU, que paga IPVA, qualquer coisa que você sabe, o preço disso aqui é X, mas ele custa 3X, é porque tem uma parcela de imposto lá que na teoria deve ser revertido totalmente para o seu bem, para fazer uma malha asfáltica, para poder criar mais vagas em creches, nos CMEs, nas escolas. Construir mais escolas, construir mais creches. E fazer uma cidade crescer. Sim. Então o dinheiro público nada mais é do que o dinheiro das pessoas que é transformado em orçamento público, e aí a pessoa que vai gerir isso tem que ter responsabilidade, tem que ter criatividade, tem que ter respeito, atendendo principalmente os 5 princípios da administração pública. O princípio da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da publicidade e da eficiência, que é fazer mais com menos. Ou seja, faltou um desses da corrente, acabou. O elo se rompe em tudo isso. Se alguém tiver dúvida de como gerir uma cidade, como entrar na política, como conduzir uma política pública, é só lembrar dos 5 princípios da administração, que são muito claros, mas para alguns é grego. Porque tem gente que às vezes é totalmente legal, mas imoral. Tem gente que consegue o princípio da eficiência, mas não consegue da publicidade, que é de fato deixar as claras tudo que é feito com a coisa do povo. Tem gente que é extremamente ético, é moral, mas é ilegal. E às vezes, por conta da legislação, faz alguma coisa que ele é muito bom, mas fere as leis. Então o segredo é justamente você caminhar dentro dos 5 princípios da administração, fazendo com que realmente as ações possam chegar naqueles que mais precisam. E o papel do legislador é justamente fiscalizar para que esses 5 princípios sejam respeitados, estabelecidos. E assim, Moisés, deixar claro também para eles que o papel do vereador também, quando diz fiscalizar, é fiscalizar inclusive o orçamento, né? Quanto que está vindo do governo federal, quanto está vindo do governo estadual, onde está sendo colocado. Porque assim, por mais que tenha os vereadores, você me corrija se eu estiver exagerando, porém, quem manda é o prefeito. Vamos dizer isso? Exatamente. Passa por votação tudo, mas na caneta final, onde vai é o prefeito da cidade. Exatamente. Então o papel do vereador também é levar as demandas do povo, da cidade, mas também ficar de olho nisso aí e fiscalizar, correto? Sem dúvida. Uma das coisas talvez que incomode muito a população quando fala em política é porque ela fala o seguinte, só rouba. Tá usando o meu dinheiro para fazer tal coisa que não podia. Aquela mesma obra, se fosse feita de forma particular, duraria muito menos tempo e ficaria muito mais barato. Por que a obra pública tem que levar mais tempo e ficar mais caro? Óbvio que existe um problema chamado burocracia. Sim. As licitações, que é um dos maiores problemas do país, do Brasil, que é isso. Atrasa tudo. Sim. Então, licitações, público, privado, né? Qualquer coisa. Então, a burocracia que emperra muita coisa. Quantas pessoas já não passaram raiva em ficar numa fila para tirar uma certidão simples que poderia ser muito mais rápido num aplicativo? Quantas pessoas não passaram raiva porque o serviço público para ela demorou muito para protocolar desde a poda de uma árvore até de repente uma construção, porque envolve plano diretor, edificações, uma série de legislação que impede muita gente de avançar, inclusive para gerar emprego e renda numa cidade. Então isso tudo a gente também tem que pensar que a gente precisa levar inovação para que a burocracia do poder público possa ser reduzida, as pessoas possam sentir cada vez mais o poder público a seu favor. Mas quando se fala de dinheiro público, a gente está falando de muito dinheiro. Talvez poucas pessoas saibam quanto custa o município de Apucarana por ano. Mas o município de Apucarana para o ano de 2025, por exemplo, o orçamento de Apucarana para o ano que vem, que é sempre debatido e discutido no ano anterior, é quase 600 milhões de reais. Então faça as contas. Quanto custa... 600 milhões por ano, a média? E onde vai esse dinheiro aí? Aí que tá. Explica para nós agora. São 600 milhões de reais que são oriundos de arrecadações, dos impostos pagos pelas pessoas e também dos repasses de governo estadual, de governo federal, dos convênios e inclusive de emendas parlamentares que faz com que o dinheiro das pessoas, que já é das pessoas, volte para o município. Então aí que vem a pergunta. Será que realmente, quando a gente fala lá na frente de discutir política, compensa discutir política só em ano de eleição ou compensa continuar entendendo que é política nos 4 anos? Porque todo ano a gente está aqui em Apucarana pelo menos 500, 550, no caso do ano que vem 600 milhões de reais sendo distribuídos aí nas várias áreas. Será que você enxerga os 600 milhões de reais todo dia?
Gente, quando de repente você passa no buraco. 600 milhões? Não são 600 reais. Em quase mais de meio milhão de reais. Estamos falando quase chegando perto de 1 bilhão. Exatamente. De reais. E isso custa um ano. Vamos dizer, isso é arrecadação um ano. E esse dinheiro, que é do povo, ele é discutido na Câmara Municipal, porque quem vota o orçamento é o Legislativo, para autorizar o Executivo a gastar esse dinheiro. Olha só, então muito importante. É muito responsável. O vereador é importante. E você concorda, Moisés, que não há, vamos dizer assim, como votar em alguém, ou aquele pré-candidato, aquele candidato se coloca à disposição, se ele não tiver um mínimo de competência também teórica, ter a experiência, vamos dizer assim, a capacidade teórica mesmo sobre a legislação, sobre como fazer, como tinha de fazer, e não só por ser conhecido, é amigo do amigo, é o Zé das Couve, é o... Você acha, por como o Enéas brigava, ele discutia muito isso. Sim. Né? Que teria que ter, sim, um mínimo de capacidade intelectual acadêmico. Acadêmico, tô dizendo, todo mundo inteligente é dotado de inteligência. Porém, você também concorda que o vereador deveria ser também, assim, escolhido também com a sua competência, também não só com a sua honestidade? Porque quer falar honestidade, gente? Honestidade é isso aqui que eu faço questão de mostrar para vocês. Não solicitei isso pro Moisés, e nos nossos encontros, que a gente se encontra por aí, sempre a gente conversa bastante, mas olha só, ano eleitoral, vai lá, ó, olha só, prestação de contas 2021, prestação de contas 2022, 2023, tá aqui. Então isso que um vereador deve fazer, tá? Isso aqui ele não trouxe aqui pra mim só pra, ele é pré-candidato, isso aí é pra... Não é, gente, isso aqui não é mais que obrigação dele. Ele é o meu funcionário, ele é o seu funcionário aí de casa. Então, se você está cogitando votar em outra pessoa, votar em alguém que já representa, já tem um cargo de vereador, peça isso. Vai lá na prefeitura, vai lá na Câmara. Pode, né, Moisés? Não pode? Pode e deve. Pedir? Pode Por quê? deve, você é meu funcionário. Exatamente. Você me representa. Exatamente. Ali, eu pago o seu salário com os meus impostos. Em dia, inclusive. Em dia. Nunca atrasei? Não. E isso digo eu, inclusive. digo vocês. O próprio Moisés também. Ele mesmo paga o salário dele ali. Exatamente. Né? Então, assim, você que quer colocar seu nome, já passou a época de se filiar. Exato. Ok, você está filiado. Você quer lançar seu nome a pré-candidato? É um pré-candidato? Quer ser candidato? Se prepare. Seja responsável também com o que você está se colocando à disposição. Não vai achando que hoje, né, Moisés, a política tem conchavo, é tudo no esquema, não existe mais isso. Estou dizendo aqui, no que você vê aqui na cidade. Mudou muito a política, né? A velha política renovou e os novos estão vindo. Lógico, tem exceções, tem gente que não presta ainda, a gente sabe disso, mas também tem muita gente boa, né, Moisés? Que é o seu caso aí também, né? Não tem dúvida que a gente se incomoda muitas vezes que a água tá suja, porque às vezes a gente não colocou água limpa nela. É muito claro, pega uma bacia de água suja e fica só olhando para ela. Se a gente se incomodar, simplesmente vai olhar para ela e sempre vai continuar reclamando. Começa a tirar um pouco a água suja e começa a colocar água limpa. Naquela mesma quantidade. Uma hora a gente vai poder, reconhecer que a água ficou limpa. Vai ficar cristalina, mais cedo ou mais tarde. Mas não vai ser da hora para outra. Na política é assim, o time na política é outro, o tempo é outro, é um jogo muito complicado. Mas ainda voltando a falar exatamente sobre o recurso, o dinheiro, é a gente que vota, é a gente que escolhe o quanto, de repente, quais são as diretrizes. Tem algumas leis, inclusive, que a gente vota sobre o orçamento que está no papel do Legislativo autorizar ou não o Executivo. Inclusive, muita gente tem uma confusão sobre, mas você que está lá na prefeitura, tenta ver tal informação para mim, até isso. Só que a gente esquece que não estou lá na prefeitura, eu estou lá na Câmara. A Câmara não é a prefeitura. Justamente. Só que, infelizmente, justamente por conta do comportamento de alguns que estão dentro da Câmara, dá a impressão que a Câmara é um puxadinho da prefeitura. E não é. Pelo contrário, o Poder Executivo, que é a prefeitura, tem que entender que ela deve sim prestar contas para o Legislativo, que é quem fiscaliza o trabalho do Executivo. Então, executar o dinheiro, as obras ou qualquer serviço com o dinheiro das pessoas é um papel do Executivo, mas quem fiscaliza é o Legislativo. Por exemplo, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Quais são as diretrizes que vão definir quanto de recurso vai para cada área do Executivo? É na Câmara que a gente vota e define. Quais são os valores de milhões para cada pasta, para cada área. Depois a LOA, Lei Orçamentária Anual. Quanto exatamente em valor vai para a Secretaria de Esporte, de Assistência Social, para a Educação, que tem um mínimo de percentual de 25% de todo o orçamento, a Saúde, que tem um mínimo de percentual de 15% de todo o orçamento. Será que realmente está sendo utilizado? Quanto que vai de cada dinheiro? É a lei orçamentária de cada ano que define isso. Suplementação orçamentária. Quanto que de dinheiro que vai para a Câmara para poder manter a estrutura? Né? Ou seja, não é simples. Não é simples. É um sistema complexo. E aí, por conta disso que eu sou muito crítico daquilo que você está falando. Qual que é a condição, então, de pessoas que vão tratar com o meu dinheiro?
você está assinando um cheque em branco para que alguém avalize e você está avalizando para alguém, né? Que não está preparado. Você assina um cheque em branco para qualquer um ir no mercado para você? Você assina um cheque em branco para qualquer um lá comprar um carro, uma casa, seja lá qual for o critério? Então por que o dinheiro público, o dinheiro das pessoas, eu assino um cheque em branco numa eleição e dou para qualquer um utilizar em meu nome? Então eu sou um crítico muito grande porque, por mais que a política não seja uma profissão, a gente precisa ter uma atuação profissional dentro da política no sentido de saber o que eu estou fazendo tecnicamente. Por que um médico não pode simplesmente acordei hoje e falar, eu quero ser médico, vou lá e saio abrindo, operando qualquer um, sem saber o que eu estou fazendo? Um advogado. Um advogado, um professor, um açougueiro, um profissional de limpeza, um profissional de maquiagem. Por que não dá? Minimamente eu tenho que saber o que eu faço para poder não correr o risco de aprontar e fazer uma besteira, seja lá em que atuação profissional eu esteja. Por que na política não precisa? Por que um juiz precisa fazer um concurso para atuar e depois ser exatamente baseado, né, no rigor da lei, definir às vezes o rumo de uma pessoa, seja ele numa condenação, seja ela num crime cometido? Por que para isso ela precisa estudar, se capacitar e fazer um concurso? Não, ela não está apta. Por que de repente um professor precisa fazer um concurso ou passar por um teste para poder entrar numa sala de aula? Por que tem que ter formações e condições para várias atuações específicas e para a política não precisa? Óbvio que a democracia é muito boa e permite que qualquer pessoa possa ser representante, mas justamente por conta dessa liberdade demais que a gente tem pessoas mal intencionadas, ou porque é mal intencionada e viu na política uma grande oportunidade de aprontar com os outros, se estabelecer porque o dinheiro público, o dinheiro do povo é muito alto e de repente ele acha a brecha para se beneficiar, ou porque ele é pitoresco. Né, o efeito tiririca da vida. Justamente. Né, é pior que tá, não fica. Quantas pessoas não escolheram de repente seus representantes por protesto? Ou porque esperavam um herói. E aí vem um outro problema. A gente não tem que esperar um herói para escolher os representantes. A gente não tem que escolher um palhaço, alguma coisa pitoresca, ou escolher de forma protesto, porque enfim, já que eles são os filhos da outra, então também vou escolher esse aqui. E não sabe que fazendo isso você só está colaborando com esse problema. Com certeza. E outra coisa, Moisés, que eu fiz a pesquisa juntamente com um grande amigo meu aí, ele é especialista em internet, manja muito, ele estava me mostrando e eu fiquei abismado. O que eu vi ali na tela, a busca no dia da eleição, quem são os candidatos de Apucarana para votar. Que absurdo, gente. Um absurdo isso que eu vi. Você tem que acompanhar, você tem que ter. E quer um exemplo? Olha só que legal. Como eu sempre digo, tô aqui para informar vocês. Olha só. Pergunta lá pro seu candidato. Por exemplo, ó o Moisés. Em um ano ele apresentou 89 indicações de projeto de lei, certo? 89, primeiro ano. Olha só, o segundo ano ele apresentou mais 87, 88. E no outro ano, 95. Então, isso é importante vocês analisarem também. Aqueles que já estão lá, os que não estão, conversem, se preparem. E, gente, eu peço isso encarecidamente para vocês. Não vote naquele que está te prometendo um churrasco, prometendo uma gasolina, te protegendo, prometendo um galão de gasolina. Que isso, gente? Vamos acordar. Somos dotados de inteligência, somos dotados de bom senso. Analisem criticamente quem você vai colocar lá dentro. Ah, não vai resolver? Como disse aqui o Moisés, pior que tá, não fica? Fica. Com certeza. Pode piorar e piorar muito. E muito. Então, não vote acreditando que é um herói. Não vote acreditando que o amor vai vencer. Acredite no que é palpável, no que está escrito, registrado e arquivado. Isso é importante você saber. Independente de quem você vai escolher. E a gente sabe que tem muita gente séria que não tem uma formação acadêmica. Tem muita gente séria que não estudou. Porém, se prepare. Veja se você tem a capacidade intelectual também de te representar ali. Se não, vira bagunça mesmo e piora, né, Moisés? Com certeza. E é interessante porque a gente tem que falar isso de forma muito clara, muito tranquila. De repente, um critério que as pessoas utilizam para escolher um representante é porque é meu amigo, que eu conheço. Que bom que de repente você conhece, você confia. Outro critério é porque a campanha foi mais bonita, ou porque de repente chamou mais atenção, ou porque foi muito engraçado, ou porque é protesto. Seja lá qual for o seu critério, não esqueça. Depois você vai conviver com as consequências da sua escolha. Por isso que essa estatística é muito interessante e ao mesmo tempo é desesperadora. É altíssimo o índice de pessoas, de eleitores que no domingo de uma votação, seja lá para qual for, vereador, prefeito, deputado, governador, presidente, senador, seja lá o que for. Qualquer esfera, né, Qualquer esfera, é altíssimo o índice de pessoas que saem de casa e aí tem aquela prática imunda, suja, que não faz sentido algum da forração de santinhos no dia da eleição, na madrugada, na ideia, na cabeça, mas não é só na ideia, na cabeça, porque de fato funciona, infelizmente, Sim. de forrar o chão, as calçadas e as ruas no caminho do colégio eleitoral, porque alguém, e não é pouca gente, vai chegar, vai abaixar
e o primeiro santinho que pegou no chão, ele olhou a cara, não, isso aqui não... Ou seja, nem pesquisa, né, Moisés? Não sei o que é, não sei o que é, mas... Nem pesquisa na internet, igual eu falei, né? Beleza. Pega do chão. Peguei esse, não gostei, botei aqui no bolso, chego lá e coloco na urna, não sei o que é, qual é a história, quais são as intenções, qual é o passado e o que pretende fazer. Enquanto esse for o critério, infelizmente, para algumas pessoas, infelizmente também é difícil depois ter que reclamar das atitudes ruins que esse possivelmente você escolheu e mais pessoas escolheram, que de repente ele teve mais santinho esparramado em algum momento e conseguiu formar a opinião de mais pessoas. Da mesma forma, durante a campanha. Nós sabemos que, infelizmente, muitas pessoas esperam em um político ou num candidato resolver seus problemas de imediato. Eu tô com 2, 3 contas atrasadas de água, eu tô desesperado, a água de luz tá cortada em casa, não sei o que, me ajuda. E pede ajuda financeira para um candidato, ou mesmo depois um político eleito. E fica amarrado naquilo. E você é muito mais do que isso. Eu insisto muito lá no meu mandato de que o que tem valor não tem preço. Sim. Não é possível que o teu voto, que a tua vida, que os seus sonhos, que o seu filho valha só isso. Vale um tanque de combustível, vale um churrasquinho, porque depois se você se entregar por um churrasquinho, por um tanque de combustível, por 10ão, por qualquer que seja, na hora que efetivamente você precisar de um serviço público, você procurar um vereador, procurar um político e lá cobrar dele, ele vai falar assim, me desculpa, mas o que eu prometi pra você eu paguei. Lá na campanha. Lembra aquele churrasquinho? Então agora não me enche o saco, porque de fato aquilo que eu prometi pra você eu paguei. Eu paguei tua conta de água, eu paguei aquele churrasquinho, eu dei aquele tanque de combustível pra você, então agora você me deu o seu voto e eu te dei aquilo ali. Então agora pra mim não faz mais sentido você me cobrar de nada, porque agora eu cheguei onde eu cheguei. E aí você vai amargar 2, 4, 8, alguns anos da sua vida, porque talvez você trocou aquilo que você tinha de mais valor por algo que tinha um preço muito baixo. Então não faz sentido a gente entender que às vezes o futuro do teu filho, do teu amigo, da tua profissão, né, do sonho que você quer, de uma cidade melhor, do seu neto, bisneto, de uma cidade mais justa, você que é crítico de repente com corrupção, não faz sentido de repente no período eleitoral você negociar o seu voto por algo tão baixo que depois você, ao cobrar o seu político eleito, ele vai jogar na sua cara. Me desculpe, mas quem aceitou trocar o voto por alguma coisa foi você. Então só vai existir o político corrupto se existir, infelizmente, o eleitor que troque aquilo que tem valor por aquilo que tem preço. Com certeza, é assim, né, Moisés? E Apucarana, você concorda comigo que está engessado? Você é um representante ali, eu vejo o seu trabalho, por isso que eu fiz questão de convidá-lo a vir até aqui. Mas você concorda comigo que Apucarana, com uma administração um pouco mais atrevida, um pouco mais firme, Apucarana tem muito o que crescer? Tem muito ainda o que evoluir, Moisés? Isso eu nem digo em longo prazo, digo em médio prazo. Porque como você mesmo disse, a gente já sabe disso. A gente vive a política, a gente vê. Exato. Nada vai ser amanhã. Mas no médio prazo, você não concorda que falta representatividade apucaranense na esfera estadual e federal também, Moisés? Talvez tenha várias vertentes para a gente responder essa pergunta, Paulinho. Mas pegar uma específica. Se a gente pensar que Apucarana é mais velha que Maringá, já surpreende. Já começa a responder algumas coisas. Já respondeu. Olha a quantidade de habitantes, de desenvolvimento, de empresas, do PIB, do orçamento do município de Maringá. Uma cidade extremamente planejada, desenvolvida, que atrai universidades, que atrai empresas, que atrai empreendedores, que fazem aquela cidade explodir. E Maringá é mais nova que Apucarana. Apucarana não é tão mais nova, por exemplo, que Londrina. Apucarana está numa posição extremamente privilegiada no entroncamento rodoferroviário, que tudo que acontece em Maringá, tudo que acontece em Londrina, tudo que vai para Curitiba passa por Apucarana. É justo Apucarana, com 80 anos, de repente ainda ter uma cultura provinciana para tantas coisas e passar tanta necessidade como se fosse uma cidade pequena, recém-inaugurada, criada? Não faz sentido a gente ter problemas de cidade grande com estrutura de cidade pequena. Não faz sentido a gente ainda sofrer, por exemplo, por ruas que não foram planejadas lá atrás e talvez ninguém tenha culpa hoje, mas talvez faltou responsabilidade de alguns que pensaram a cidade lá atrás, mas que a gente tem condições de repente de repensar a estrutura, a dinâmica da cidade, a forma como atrair pessoas que de fato olham para o Apucarana com grandes olhos e falam, meu Deus, compensa estar aqui. Com certeza. Empresários, estamos dizendo empresários. Mega empresários. Mega empresários que de fato geram emprego, Sim. Que daí gerando emprego gera renda na cidade, na formalidade ou mesmo na informalidade, que a gente sabe que de repente essa hoje é uma realidade, a gente não pode tapar os olhos para falar da informalidade em Apucarana. Mas por conta da informalidade a gente tem que então desistir e falar que está tudo perdido? Não, porque não pensar em de repente essa informalidade que conduz muita economia de Apucarana não possa de repente evoluir para uma formalidade interessante? Outros nichos, outros segmentos da economia que possam olhar para Apucarana com um grande potencial. Olha o nosso agro aqui, olha a nossa indústria do couro, olha os grãos aqui de Apucarana, o quanto nós temos potencial, olha o tamanho, a extensão do município de Apucarana. Grandes lojas. Um tempo atrás, sei lá, eu me lembro quando eu estava indo no colégio, eu falando assim, putz, para poder eu ter uma profissão um dia, me formar na faculdade, se eu não tiver dinheiro, né, eu vou ter que ficar aqui em Apucarana trabalhando no comércio, porque Apucarana não tinha curso superior. Isso num passado recente.
Olha o boom que a Apucarana deu nos últimos anos de cursos superiores. Nós temos Duas aqui faculdades. Faculdades particulares. Duas. A FAP e a Facnopar. Duas Facnopar, que eu estudei, você estudou. Sim. Né? Sim. Eu dou aula lá, conheço, de altíssima qualidade. FAP, Facnopar com diversos cursos na área de saúde, na área das humanas, das exatas. Das exatas, Olha a nossa isso. TCE, a Unespar, um dos campos mais tradicionais de qualidade que nós temos aqui, formando profissionais no país inteiro que formaram aqui em ciências econômicas, ciências contábeis. Por que de repente formaram aqui e saíram daqui? Porque talvez numa época não tinha oportunidade de empreender e ficar aqui. Olha o campo da UTF-PR que está aqui em Apucarana, uma universidade federal, tecnológica, com várias engenharias, com a moda, que é uma vocação da confecção aqui no município de Apucarana. Por que não formar? E a grande maioria, sei lá, 70% dos alunos nem são de Apucarana, vêm do país inteiro estudar aqui em Apucarana. Então qual que é o poder do poder público? Qual que é o papel do poder público, inclusive? De repente pensar que as academias que fazem o seu papel de formar grandes profissionais, fiquem aqui. Terminem os seus cursos profissionais e fiquem aqui, seus cursos superiores, e empreendam aqui. Mas aí precisa de grandes empresas para dar emprego, precisa de empreendedores com motivação para poder instalar seus negócios aqui, precisa de realmente... Por que nós ficamos dependentes ainda de serviços de saúde de outros municípios que a gente padece aqui? Então nós temos muita demanda. E de saúde muito bem próximo, Arapongas, né? Exatamente, compara. Arapongas. Compara os serviços de saúde que nós temos na cidade vizinha, que a gente gosta, que a gente respeita, Com admira, certeza. e que entre municípios não deve existir concorrência. Rivalidade, né? Não tem que existir, Isso, sim, porque sim. É diferente de uma empresa de segmento que no poder privado que de repente tenha concorrência, mas no poder público não existe concorrência. Então por que não pegar as coisas boas que tem em Arapongas, Londrina, Maringá, em qualquer outra cidade, em qualquer outro estado, e trazer para cá de tal forma que a gente contribua com o crescimento da cidade? Falar, mas quem contribui com o crescimento da cidade é só o poder público. Não. Não é. Quem está dentro de casa, quem está na costura, quem está numa loja, quem está num atendimento, quem está num restaurante, quem está num serviço de lazer, quem está de repente empreendendo, né, debaixo de uma cachoeira que tem aqui Apucarana, de repente numa área de lazer, por que não fazer a cidade crescer e atrair pessoas para virem para cá? Um pesca que pague. Pesca que pague. Cidade turística não precisa estar na beira do litoral. Cidade de turismo, turismo religioso, turismo eco-religioso, o turismo rural. Quantas coisas não fazem a cidade crescer? Universidade, curso superior, o turismo, grandes empresas que precisam enxergar Apucarana com grande potencial. Já passaram vários e foram embora. Exatamente. Né? E por que Então, foram embora, Moisés? Fala pra nós. de repente é isso. Qual foi o motivo pelo qual vieram, criaram expectativa e se frustraram? De repente faltou incentivo? Faltou de fato um resultado maior, produtividade maior, de repente dá um escoamento maior, e boa parte disso aí depende do poder público. Ah, olha aí, gente. Infelizmente, nosso tempo acabou. Mas não percam semana que vem a continuação desse episódio, hein? Muito mais informação, curiosidade. E olha só, vocês vão ficar aí surpresos com o que o meu convidado do dia aí disse, hein? Beleza? Eu vou sair agora, vou tomar um chimarrão ali do Texas Farm. Como eu sempre digo, Texas Farm, a maior e melhor loja aí, country de Apucarana e região. Tem de tudo. Vou tomar um chimarrão e tocar minha viola lá, que vocês sabem, hein? Gosto de uma viola. Seguem lá, programa do Paulinho, canal 38. Um forte abraço e até semana que vem. Pessoal, tô esperando vocês ir lá na loja Texas Farm, hein? A maior e melhor loja country de Apucarana e região. Vocês já viram a campanha? Leva o seu moletom velho, compra um novo com um desconto de 30% em cada peça. E não se esqueçam, vocês estarão ajudando o próximo, pois a doação será toda revertida em prol dos mais necessitados.